que a gente teve dentro dessa produtividade e o porquê que a gente está fazendo isso. Por que a gente está aumentando a produção? Por que está melhorando a produtividade? Porque existe um mercado consumidor. Tem gente querendo comer, a gente precisa melhorar a nossa produtividade, aumentar a nossa produção, fornecer aquilo e ganhar dinheiro em volta, né? Não adianta nada ter uma atividade que você não vai estar ganhando dinheiro. Então a rentabilidade, o Jaque falou isso, muito importante, sempre vai ser o aspecto mais positivo daquilo que você está fazendo. Então olhar com mais carinho para dentro da sua propriedade, é claro que aqui a gente vai estar falando de Brasil, dados muito macros, né? Cai tudo numa média, fica toda uma situação meio ponderativa, mas é o impacto que a gente tem. Primeiro de tudo, a gente vai começar então sobre a produção. E o que a gente vai falar dentro desse roteiro de produção? Área de pastagem no nosso país. Inclusive, uma das coisas que a gente mais tem que falar, e a gente sempre repete praticamente todo evento, é a dificuldade que a gente tem com dados no nosso país, muitas vezes. Os dados oficiais, às vezes, são questionados ou não, mas eles indicam uma tendência muito positiva. A gente tem diversas fontes, por mais que elas são bastante distintas entre si no dado valor bruto, a gente tem um cenário de tendência que pode ser entendido. Isso vale tanto para a área de pastagem, para abate de bovinos, a produção de carne. Esses dois, inclusive, que já são dados oficiais, a gente tem a questão dos registros dentro de frigorífico e tudo mais, que acompanham muito bem, são dados muito próximos da realidade, possivelmente daquilo que a gente tinha de 1970 para cá, evoluiu bastante, por exemplo, no sentido de registro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o rebanho bovino dentro de tudo isso. Começando então com a nossa querida área de pastagem. Esses são os dados utilizados do censo do IBGE. Começando da década de 70, né, 1970, eles faziam um censo a cada 5 anos, depois foi mudando um pouco de como era feito a questão desse censo, mas a gente já pode ver, né, principalmente a partir do momento da década de 90, o quanto a nossa área de pastagem ela diminuiu a partir dali. E aí a gente vai falar depois do rebanho, para entender um pouco por que isso é importante. Ou seja, a gente teve uma evolução, uma mudança inclusive de sistema de produção no nosso país, o avanço da agricultura inclusive, isso ajudou a diminuir essa área de produção de pastagem, a área com pastagem no nosso país, e foi bastante importante para a determinação da nossa produtividade. Na verdade, gente, da década de 70, a gente estava abrindo o país, estourou uma guerra civil em Angola em 73, em 73 a gente abriu o Oeste Brasileiro. Nessas décadas a gente construiu 3 ou 4 Brasis, o Brasil era um país litorâneo, e a gente tinha um tipo de pecuária, que era de ocupação. Tá? A gente precisava ocupar para não integrar. Era o bordão dos governos da época. Com o avanço da agricultura, nós cedemos as áreas já abertas, então vamos dizer, a pecuária auxiliou o Brasil na produção de grãos, porque a gente derrubou a floresta para fazer isso, nós viabilizamos isso, e não teve queda de produção de carne, praticamente nem queda da produção de rebanho. Então tudo isso serviu para civilizar a nossa produção pecuária. Diminuímos a quantidade de pasto, aumentamos a quantidade de produção de grãos e aumentamos a nossa produção de carne. Exatamente, foi uma marcha para o oeste brasileira, né, praticamente, saindo do litoral e indo para o centro do nosso país. E aqui a gente entra justamente naquela situação da quantidade de cabeças abatidas no nosso país. Essa é a história um pouco menor, porque trabalhar com dados muito longínquos acaba tendo muita interferência. Então a gente trouxe dos últimos 30 anos aproximadamente, né, desde 1997. As barras aqui em azul claro, sou ruim de cor, para saber qual que é a cor, é o nosso volume total de gado abatido no nosso país, considerando pastagem, terminação em pasto, terminação, confinamento, qualquer que seja a coisa, nosso gado abatido. Ou seja, a gente viu uma evolução muito grande da década de 90, começo dos anos 2000, porque a gente está tendo agora. Estamos chegando na casa de 42.710.000 cabeças abatidas, que foi o número de 2025. Aquela questão dos dados, né, diferentes, por exemplo, se eu colocasse o dado do USDA para o nosso abate, seriam 50 milhões de cabeças abatidas, quase 10 milhões a mais, por exemplo. Mas a tendência é a mesma, principalmente desses últimos 3 anos, 4 anos que a gente coloca, o nosso rebanho foi bastante abatido, a gente teve um crescimento bastante significativo. A linha amarela aqui é a nossa estimativa para gado confinado, e ela tem acompanhado o volume total. São 9 milhões aproximadamente, 9.200.000 cabeças que foram abatidas em 2025 na nossa estimativa de gado confinado pelo Confina Brasil.
que deve inclusive trazer em 2026 uma expectativa, um aumento, inclusive até mesmo na participação de abate, deve acontecer um maior volume de gado confinado no nosso país, mas a mensagem que deve ser trazida aqui é essa evolução que a gente teve em relação às nossas taxas de abate, por exemplo. Olha, o confinamento no Brasil ele tem evoluído, tá? Quando o preço está bom, o pecuarista ele segura o boi mais um pouco para ele entregar um boi mais pesado, tá? Quando o mercado está ruim, ele solta o boi antes. E o confinamento no Brasil é completamente diferente do confinamento europeu e do confinamento norte-americano, tá? Nos Estados Unidos a gente desmama o bezerro e confina. No Brasil a gente leva o boi no pasto, ou seja, os confinamentos precisam de pastagens, precisam de gado de boa qualidade e a gente confina só por 90 a 100 dias. Então essa é a grande diferença da pecuária brasileira com relação ao bem-estar animal, tá? Como é que chama aquela pesquisadora norte-americana? A Temple Grandin esteve no Brasil, ela falou assim: se eu fosse budista e tivesse que reencarnar como um bovino, eu gostaria de reencarnar no Brasil, porque aqui a gente cuida do boi, vacina o boi, trata da saúde e ele vai morrer ainda antes da senescência, antes do envelhecimento, tá? Então, vou dizer assim, do ponto de vista do bem-estar animal, o que o Brasil faz é exemplar. Exatamente. Só uma coisa para chamar a atenção, né, que a gente está falando desses altos volumes de abate, né, principalmente nesses últimos períodos aqui, né, de 2021 até 2025, todas essas altas que nós tivemos em relação ao gado abatido foi justamente pela participação de fêmeas, que é uma coisa que aconteceu, o ciclo pecuário, acho que todo mundo está cansado de ouvir bastante questão do ciclo pecuário, movimentação que tem disso e o impacto. Ou seja, quando a gente coloca mais fêmeas dentro do sistema para abate, nós abatemos mais bovinos, consequentemente, nós temos produções de carne maiores nesses períodos. Ou seja, quando a nossa produção de carne sobe, é justamente por uma produção, um abate maior de animais, consequência da oferta de bovinos fêmeas que a gente teve nesses períodos. 1/5 da carne global é produzida no Brasil. Ou seja, a pecuária brasileira, já indo de encontro com o que o Schacker falou, os números que ele apresentou que são fabulosos, a gente, foi isso que ao longo desses 50 anos, né, o Pedro, permitiu que a gente evoluísse. Não foi por acaso, foi um trabalho de construção. E a gente deve estar batendo perto de produzindo 11 milhões de toneladas de carne, é isso, né? Se a gente colocasse o dado do USDA, por exemplo, aquilo que eu falei, seriam 12 milhões e 700 mil toneladas. Em 2025 nós fomos os maiores produtores de carne bovina no mundo, superamos pela primeira vez os Estados Unidos. Foi uma coisa mais pontual, a expectativa de 2026 eles voltem a ser os maiores produtores e a gente fica ali segundo praticamente empatado. É claro que com algumas ressalvas, mas a gente vai falar mais para frente com relação a tudo isso. E aí, a questão do nosso rebanho. Também mais para frente a gente vai mostrar uma conclusão sobre tudo que está acontecendo nesse último período, principalmente com alguns dados do USDA, que acaba chegando um cenário um pouco alarmante. Mas combinando com aquela situação que a gente estava vendo da área de pastagem, que começou a diminuir, principalmente a partir ali da década de 90, quando a gente vê o nosso rebanho, aqui é só da década de 90 para frente, aproximadamente. Enquanto a área de pastagem estava diminuindo, o nosso rebanho continuou aumentando, o que levou a uma produtividade muito boa. É claro que falar que o rebanho está aumentando não quer dizer que você está tendo maior produtividade, maior produção, etc. Mas nesse caso, quando a gente considera tudo o que está acontecendo, nossa taxa de abate, nossa taxa de desfrute melhorando em relação a todos esses anos, a gente vê uma situação bastante positiva para a produtividade brasileira. Claro que tem muito para a gente evoluir. O Schacker mostrou. A questão das fazendas. As melhores fazendas ali, dos clientes dele, já são muito boas, já são 5 vezes superiores à média nacional. Então vocês veem como que em média nacional, claro que é um número muito grande, a gente está falando de 200 milhões de cabeças, é difícil, mas uma situação que a gente tem muito ainda para caminhar para frente, a gente está desenvolvendo muito bem. E por que a gente não produz mais? Se a gente pode produzir mais, se a gente tem conhecimento científico. O Brasil hoje detém o conhecimento de agricultura tropical mais desenvolvido do mundo, né? Nós aprendemos ao longo dos institutos de pesquisa, da Embrapa, das universidades, etc. E por que a gente não cresce mais? Porque não tem mercado. Tá? Então, nós teremos mercado? Teremos mercado porque nós vamos descobrir daqui para frente que o consumo de carne bovina no mundo tem crescido e a produção tem continuado e a gente só
não cresce mais porque a gente não desenvolveu o mercado para consumir essa carne que a gente produz. E os sistemas produtivos na União Europeia e o sistema produtivo dos Estados Unidos, eles são caros, muito caros perto do Brasil. Tá? Então, somente uma política protecionista como existe na Europa, por isso que esse acordo do Mercosul, eu não sei se é interessante para o Brasil, que é um país livre nesse aspecto, lá não, e os Estados Unidos, que tem um sistema bastante arcaico, advindo desde a Segunda Grande Guerra. 20 minutos. Exatamente. E quando a gente está falando dessa situação de rebanho, aqui é o dado do USDA que a gente tinha comentado. Isso daqui é praticamente a diferença, praticamente não, é a diferença do que a gente tem de nascimentos com relação ao abate. Ou seja, a quantidade de bovinos que nasceram no nosso país, desconsiderando... Essa informação é perder na mão, hein? Praticamente. Desconsiderando a mortalidade e tudo, ou seja, tudo que nasceu no nosso país, se a gente subtraísse o que fosse abatido, seria esse dado mostrado aqui no gráfico. Ou seja, quando está laranja, as barras aqui para cima do zero, é que está nascendo mais bovinos do que estão sendo abatidos. O que aconteceu nos últimos 3 anos? Vou sair bem aqui da reta, inclusive. A gente está em um cenário em que o abate de bovinos está mais acelerado do que o nascimento. É a primeira vez que isso acontece na pecuária brasileira. Se a gente pegasse toda a série histórica do USDA desde 1964, que são quando eles têm essa fonte, essa foi realmente a primeira vez. Inclusive os números eram bem maiores, ou seja, a gente tinha uma cria desenvolvida para ser muito mais suficiente do que a questão do volume de abate. E nesses últimos anos, quando a gente vê a barrinha ela baixando aqui, né, a partir de 2020, quando a gente tem esse cenário, quer dizer o quê? Que a terminação ela está muito mais acelerada do que a gente está tendo na questão da cria dentro do nosso país. Ou seja, nosso valor de abate, volume de abate, ele ficou tão grande nesses últimos anos que todo o nosso rebanho não está sendo capaz de suprir essa questão do volume de abate. Pode significar uma liquidação de rebanho, que seria um sinal muito ruim, pessoas saindo da atividade nesse momento. Também pode simbolizar, né, ou significar que a gente está chegando em um ponto ótimo dentro do nosso rebanho. E a gente não vai subir para as 300 milhões de cabeças, mas vai ficar nesse cenário bem próximo das 200 milhões de cabeças. E aí a gente vai acelerar bastante, porque começamos a chegar agora mais ou menos no meio e ainda está dentro do tempo, entrando na questão de produtividade. Olhando para a produção por hectare, evolução da participação do confinamento, tudo que a gente viu, e o peso médio de carcaça principalmente. Então, juntando todos aqueles primeiros dados que a gente viu dentro da apresentação, a questão de área de pastagem, para a questão de volume de abatido, produção de carne do nosso país. A evolução que a gente teve em 55 anos, a produtividade ela cresceu 6 vezes. É o bastante? Ainda não é o bastante. E a gente está produzindo 75 quilos aproximadamente de quilos de carcaça por hectare, tem muito para caminhar, que a gente estava vendo. O Chac apresentou os dados aqui, 220 quilos começa a ficar ali naquela faixa mediana. Ou seja, tem muita coisa para a gente evoluir ainda. Mas está vindo uma evolução, já é um sinal de que os tempos estão mudando. E uma característica, tá? A gente fala de pecuária porque o foco aqui é pecuária, mas não existe somente ou pecuarista, ou produtor de grão, ou fazendeiro disso, ou fazendeiro daquilo. Né? Hoje você tem integração lavoura-pecuária, você tem 1000 atividades acontecendo ao mesmo tempo, não é? Isso tudo acaba fazendo com que todo o conjunto seja mais produtivo, que é o desafio. E falando em idade que você falou, é só olhar para essa sala aqui, a maioria são jovens. Quando você vai numa reunião dessa nos Estados Unidos, só tem cara que nem eu, careca, cabelo branco, mais de 70 anos, é outro tipo de gente. E essas pessoas lá, sim, é evidente que vai ter que ter uma mudança dramática para continuar até a produção, porque o Brasil tem essa característica, e é de norte a sul e leste a oeste. A gente senta, vê veterano, naturalmente, mas vê uma grande quantidade de jovens agricultores, jovens agrônomos, jovens veterinários, jovens zootecnistas. Agora o tempo está acabando. E vamos correndo. Para mostrar a questão de peso médio de carcaça, né, quando a gente faz o comparativo lá de 1970, porque a gente teve média em 2025, a gente colocou de carcaça no nosso rebanho quase 4 arrobas a mais. Vocês devem saber muito bem como que é difícil colocar uma arroba dentro do seu sistema de produção. Imagina colocar na média, considerando todas as categorias, seja macho, fêmea, novilha, novilho, qualquer coisa que seja dentro do abate, colocar 4 arrobas.
E ainda se a gente fizer esse comparativo dos últimos anos, a gente vai ver essa evolução muito mais fácil, considerando apenas os últimos 30 anos novamente. Essa evolução do peso de carcaça, quando a gente vê aqui nas barras laranja, ela era muito mais influenciada pela participação de fêmeas dentro do abate, ou seja, fêmea mais leve, quando ela estava em oferta menor, o peso de carcaça médio era maior. E a gente tinha essa oscilação entre os anos. Quando a gente entra nesse período em amarelo aqui, 2015 até 2019, a gente tem um aumento de praticamente uma arroba média em peso de carcaça para todas as categorias, ou seja, injeção de tecnologia foi colocada no nosso sistema. A gente evoluiu, melhoramos isso, tanto para os machos quanto para as fêmeas, porque a participação de fêmeas não mais impacta dentro desse peso de carcaça. E aí a gente chega para esses últimos 6 anos, colocamos mais uma arroba dentro do sistema, ou seja, a gente está falando que em 55 anos a gente subiu 4 arrobas, nos últimos 15, só nos últimos 15 foram 2. Então a gente vê um sistema evoluindo nesses últimos 10 anos de uma maneira muito eficiente. É claro que aí nesses últimos 3, 4 anos a participação de fêmeas foi tão grande que aí ela voltou a ter um impacto dentro do peso médio de carcaça. Porém, chama a atenção que os machos também diminuíram esse peso médio, o que tende a demonstrar uma antecipação no abate dentro das propriedades. Olha, só complementando, tá? No meu tempo, no tempo dos dinossauros, a gente tinha 80% de inflação ao mês. Tá? Com 80% de inflação ao mês, não tem técnica possível que compense segurar um boi na fazenda. É por isso que ali a gente abatia boi de 16, 15 arrobas. O contrato na B3 são contratos de boi ainda de 16 arrobas e meia. A Bolsa precisa evoluir também, como o resto do Brasil, para contratos mais pesados. Né? Então, naquela época, né, antigamente, a gente não conseguia aplicar o conhecimento que a gente tinha. A partir da estabilização da economia, advinda com o Plano Real, nós conseguimos planejar, a gente conseguiu adivinhar o que acontece no futuro, embora o futuro seja uma quimera, né? O futuro não existe, a gente acha que existe. Então, a gente conseguiu colocar tecnologia, corrigir solo, usar cabinho adequado, suplementar gado, suplementar o bovino, ter raças melhores assim, mais adaptadas que nem a Brando, não é? E a gente tem então pesos indo aí a 17, 18 arrobas, e quando você pega um recorte de machos, a gente está batendo boi de 20, 21 a 22 arrobas. Exatamente. É um pouco diferente do que é Estados Unidos, por exemplo, que no último período chegou a ter média de abate quase de 26 arrobas, né? E agora correndo, esse é o gráfico acho que mais difícil de ser explicado, mas quem tiver dúvida depois pode falar com a gente, vou passar um pouco rápido. A linha amarela, as barras são justamente a questão de produtividade, é o peso em arroba que encara com o eixo da esquerda aqui. A linha amarela seria pegando o preço médio da arroba deflacionado daquele período e multiplicado pela diferença da produtividade de um ano para o outro. Ou seja, o que muda da produtividade de um ano para o outro, se cai a produtividade, você cai, por isso que fica abaixo de zero num período ali, por exemplo, em bilhões de reais. Ou seja, só com a mudança de produtividade desse acumulado dos 30 anos que a gente teve, foram colocados no sistema quase 16 bilhões de reais. Ou seja, o aumento da produtividade de carcaça, isso aqui sem considerar o volume, porque se a gente fosse considerar o volume produzido, em 2025 foi o nosso recorde de produção, 11 milhões de toneladas ali, se fosse transformar para arroba multiplicar pelo preço, o faturamento seria muito maior. Mas considerando a questão da produtividade, praticamente 16 bilhões de reais foram colocados no sistema, considerando apenas um fator e a diferença de um ano para outro, sem considerar o sistema como um todo e a produção como um todo disso. O desafio que os professores nos ensinam na escola é que precisa aumentar a produtividade, significa enriquecer o setor. É claro que você precisa fazer investimento, é claro que você precisa ter conhecimento, é claro que precisa ter dedicação, tempo, mas o resultado é sempre positivo. E esse é o segredo da agricultura e da pecuária norte-americana. Eles cresceram porque eles cresceram em produtividade e o campo enriqueceu junto com isso. É o que está acontecendo hoje no Brasil, apesar de todas as dificuldades. Aliás, é o campo brasileiro que tem sustentado o nosso superávit comercial, digamos assim. Exatamente. Só falando dos Estados Unidos, né, eles estão com o menor rebanho da história deles, eles compensaram muito a produtividade. Em cerca de 6 anos, eles aumentaram quase 5 arrobas de peso de carcaça de gado abatido para poder manter a sua produção de carne estável, sem afetar a questão muito do mercado.
Agora entrando no roteiro final, exportação. E na exportação, a gente vai fazer primeiro aqui uma breve apresentação sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Bom, Oriente Médio, gente, aqui nós temos dois estreitos, o Estreito de Hormuz, que todo mundo fala, e o Estreito do Vale das Lágrimas, lá na frente do Iêmen, né? Aquele estreito de baixo, eu vou lá para o Canal de Suez. E ali, a gente fala assim, mas por que qual o problema da carne entrar no Golfo Pérsico? É que ali os navios entram para se abastecer, água, petróleo, combustível, etc. Então, mesmo a carne nossa que vai para a China, ela entra no Estreito de Hormuz. Eles estão mandando bala lá, tá? Então isso acaba afetando todo o comércio global, não só de carne, mas todo o resto. Esses dois estreitos somados, eles são praticamente 45% do comércio global marítimo. Ou seja, eles são muito importantes, qualquer coisa que acontece lá é bastante impactante. E a gente pode ver isso pela questão das rotas, né? Em vermelho seria justamente a rota que hoje está com seus entraves e seus problemas, e a verde seria como se fosse uma rota alternativa, que acrescentaria praticamente 6.500 quilômetros de rota. Já aumentou o preço do frete, a gente está tendo toda essa crise do diesel também, que deve impactar mais ainda o frete, porque a gente falasse de um container refrigerado para exportação de carne bovina na fase dos 650 a 900 dólares, hoje já está aí mais ou menos 4 mil dólares. E o tempo de viagem acrescenta de 2 a 3 semanas a mais. E talvez a África do Sul fique importante, se ela virar um entreposto, passando ali pelo Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança. Para gado vivo que a gente exporta, a África do Sul é importante. Exatamente. Alterações de rotas podem acontecer. É claro que a gente tem mudanças também na questão do frete, saindo de FOB, entrando para CIF, né, no caso. Ou seja, quem estaria pagando o seguro e o frete agora vai ser quem vende. Isso tende a aumentar o preço das commodities como um todo. Tanto que a gente está vendo reflexo de milho, soja, carne bovina também. Mas a rentabilidade acaba sofrendo um pouco mais. Olha, e para o Oriente Médio em si, né, o que é importante? A gente exporta muita carne de frango, dá 3 bilhões de dólares, quase 3 bilhões de dólares para milho, que vai tudo para o Irã. Depois a gente tem os açúcares, 2 bilhões e meio, carne de boi, ou seja, o próprio Oriente Médio é o destino dos produtos do agro brasileiro. Então, é claro, perder mercado nunca é bom, tá? E essa bronca toda lá não é bem-vindo, né, digamos assim. Só a questão do milho, eles são 22% da nossa exportação, dá aproximadamente 8 milhões de toneladas. 8 milhões de toneladas é o que a gente trabalha de estoque final aproximadamente. Se acrescenta 8 milhões de toneladas no nosso mercado interno, dobra o nosso estoque final, pressiona muito o preço da commodity, por exemplo. Só numa situação de imaginação do que está acontecendo. Fora o drama humano, você pega o Líbano, eu acho que a comunidade libanesa no Brasil é uma das maiores do mundo fora do Líbano, dos japoneses, é a maior fora do Japão, deslocamento de 20% do país por causa dessa guerra. Então aqui nós estamos sendo frios e calculistas, né? Se a gente for humanista, aquilo ali é um inferno. E aí, entrando na questão de volume de carne exportada. Esses dados aqui são em equivalente carcaça, ou seja, a gente está transformando um corte de carne embalado, voltando ele para o boi novamente, colocando os recortes, o osso, tudo de volta nele. Por isso que o dado pode ser um pouco maior do que vocês estão acostumados a ver. Aí seria mais ou menos 3 milhões ali, dado de exportação nosso, carne bovina in natura, e transformado em TEC, praticamente 35% superior, quase 4 milhões e meio de toneladas exportadas em 2025. Ou seja, o Brasil representou 1/3 de todo o volume comercializado globalmente de carne bovina. Cada 10 quilos de carne comercializada no mundo, 3 quilos praticamente é do Brasil. Volume muito grande, muito expressivo, somos os maiores exportadores de carne bovina no mundo. E continuaremos sendo, inclusive porque os nossos concorrentes não têm o volume a ser ofertado, assim como a gente tem. E aí, os nossos destinos, volumes. Fala aí, Scott. Você tirou o slide e fiquei perdido, fala você. A questão dos nossos destinos, né? Essa é a média dos últimos 5 anos que a gente tem. Ou seja, a China ela representou, nesse total, 54% das compras de carne bovina dos últimos 5 anos. Se a gente vê a questão em volume, a China acumulou em 5 anos o volume que é consumido pelo Brasil em 1 ano. Se a gente pegar o total que foi exportado desses últimos 5 anos, 12,9 milhões, é mais do que o nosso volume produzido anualmente. Se a gente fizer uma regra, uma transformação de tudo isso, a gente vai ver um cenário em que a cada 3 anos nosso de produção, um inteiro vai para exportação praticamente.
considerando tudo que a gente teve nos últimos anos. Mas não quer dizer que está faltando carne no nosso mercado interno, muito pelo contrário, porque a nossa produção ela está evoluindo cada ano mais e aumentando, mesmo que aumente a participação da exportação dentro da produção, esse aumento da produção é suficiente para atender a nossa demanda interna, que ela está meio estável aí nesses últimos 10 anos praticamente, e inclusive nos últimos 2 anos foram as maiores disponibilidades internas de carne bovina, tanto para o cenário como um todo, quanto para a população, ou seja, a disponibilidade per capita de carne bovina. Ó, disponibilidade interna, por que a gente fala de disponibilidade interna? Porque a gente não sabe se eu estou consumindo, então eu pego a produção brasileira, subtraio a exportação, somo a importação, porque a gente traz carne da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, não é? E aí a gente tem o que sobra e divide pela população. Dá 32 quilos. O Brasil, sendo um país ainda em desenvolvimento, é um dos países que mais consome proteína, considerando carne de frango, carne bovina, carne suína, ovos, leite e abacate. Então, para um país pobre, nós não podemos perder essa dieta, uma dieta que gera desenvolvimento. Se tivesse tempo eu ia contar todas as histórias, mas é um privilégio a gente ter esse tipo de dieta no Brasil. Exatamente. Agora está acabando, dá até para falar mais tranquilo, né? Porque o finalzinho, quando a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, isso daqui é o preço médio do quilo de carne bovina na média de 72 países no mundo como um todo. Preço da carne bovina no varejo, para nós que estamos comprando. Desde dezembro de 2024, o preço da carne bovina praticamente não parou de subir. Ou seja, a demanda internacional por carne bovina está sendo crescente. E a gente já está falando disso, né? Essa questão dos Estados Unidos ter o seu menor rebanho, afetar a sua produção e tudo mais, cria uma necessidade de compra de carne bovina, outros países também, como a China, todo aquele problema que a gente teve de mercado, com a questão das tarifas, para onde que não vai, para onde não foi, criou diversas demandas internacionais. Paraguai comprando carne nossa, Argentina comprando carne nossa, Uruguai comprando carne nossa, enquanto eles estavam exportando para os Estados Unidos. A Austrália, inclusive, já vê até 85% da sua produção sendo direcionada para a exportação, considerando aí o ano comercial, né, vamos colocar assim. Então é um cenário bastante distinto daquilo que a gente estava mais acostumado anos atrás, o que indica que possivelmente o mundo ele está considerando deixar a produção para países que são mais especializados e diminuindo sua produção, o que impacta no cenário do Brasil e dos outros países do mundo. Isso daqui é a média da cotação da arroba do Bebê, pode falar? Gente, a gente vai crescer no mercado asiático, tá? Então a tendência que a gente, quem é mais velho daqui já ouviu falar da guerra do Vietnã, então toda aquela parte da Laos, Camboja, Vietnã, etc. Então a nossa exportação tende a crescer nos mercados asiáticos, né? E são os mercados asiáticos os grandes consumidores de carne. Essa curva, a gente pode dar o crédito que é o mundo do lado de lá, que está consumindo a carne produzida do lado de cá. Agora, isso aqui é legal também, é o preço da carne no Brasil. Exatamente, é o preço da carne, né, na arroba do boi gordo de uma parte dos países que a gente levanta dentro da Scott Consultoria, né? Então, Argentina, Austrália, Chile, Estados Unidos, Irlanda, México, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile e Brasil. Essa linha aí está no preço máximo do Brasil, que a gente está atingindo agora em março, né? Na arroba do boi gordo. Se a gente for ver, em apenas 2 momentos a gente teve a nossa arroba, que é a mais cara do ano, mais cara do que alguns países, que no caso foi na Argentina, bem no comecinho do ano, ali finalzinho de dezembro aproximadamente, e o Paraguai praticamente 6, 7 meses atrás. Olha, arroba na China 130, 135 dólares. Estados Unidos, mesma coisa. A Irlanda, que vive aporreando a vida da gente, é mais caro que os Estados Unidos, por isso que eles querem pegar a gente pelo pé. Porque a gente entrega na data certa, vida de prateleira mais longa e preço bom e carne boa. Né? Então, ou eles aprendem a produzir carne, ou eles vão ter que acabar consumindo a nossa carne. Mas vejam que os mais chatos têm a carne muito cara, e é por isso que a gente está vendendo carne para esses caras. Nossa carne entra lá pela metade do preço. Exatamente. Só um destaque: o Chile é o nosso terceiro maior comprador de carne bovina, né? Ninguém fala muito deles, mas eles são importantes para o nosso mercado de exportação. E aí a gente entra nessa questão do... Esse é o último slide. É a última.
Nessa situação, nosso arroba é a mais competitiva do mundo e cria a questão de mercados. Abre o olho de todo mundo para produção no Brasil, que tem a questão do volume para ser atendido. A Austrália, o volume de abate deles é menor do que o nosso volume só de confinamento, se for considerar, ou seja, não representa 20% do nosso abate total e da nossa produção de carne. É um concorrente internacional, na questão de qualidade e tudo mais, mas a gente já caminha para superar eles praticamente em todas as demandas. Tanto que Japão e Coreia do Sul, que são mercados bastante exigentes, estão negociando com a gente, estão negociando com o mundo inteiro, né, praticamente, mas nós estamos aí pela questão do volume. E quando a gente vê essa questão de demanda, principalmente olhando já para 2026 na estimativa aqui, nós teremos uma produção de carne que ela vai ser levemente menor do que foi no ano anterior, porém a demanda ela deve seguir praticamente estável. Ou seja, devemos continuar ainda com uma tendência de alta dos preços da carne bovina ao longo de 2026. Consequentemente, o preço da arroba do boi gordo deve se manter em patamares elevados. Ou seja, dependendo de até onde vai essa guerra, o mercado é comprador de carne, tá? Se a guerra contaminar o planeta, aí a gente precisa fazer uma outra análise. Se ainda tiver planeta, segue essa... Se ainda tiver planeta também. Bom, gente, é isso aí. Agradeço a paciência, o convite. De 7 a 10 nós estaremos em Ribeirão Preto com o encontro de recriadores e confinamento da Spot Consultoria, o QR Code. E se vocês quiserem ficar recebendo as nossas notícias, boletins, etc., esse outro QR Code aqui. Muito obrigado, sucesso e bons negócios. Alcides, Pedro, muito obrigada. Super